pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai acontecer a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos, juntamente com um convidado especial, que é o Alan Almeida da Rosa, que ele é CEO da Domus, Presença com Propósito. Nessa noite de quarta-feira, quartou, dia 12 de agosto de 2026, e vai ser uma live top, descontraída e com propósito. E vou aproveitar já para convidar ele para a live. E mando um abraço para o Danis Hot Dog, para o Carlos. Boa noite para todos. Aproveitar o momento aqui especial e convidar ele para a live. Vamos conversar sobre vendas, comunicação e vamos fazer a nossa live, nosso dia, encerrar com chave de ouro. Isso é muito importante. Boa noite, Júnior. Mando um abraço. Boa noite, Alan. Buenas. Boa noite, meu amigo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo Só jóia? alegria? Tudo belezinha, então? Tudo show. Arrumamos os nossos cenários. Que bom. Quero saber como é que tá sendo o teu dia hoje. Maravilhoso. Maravilhoso. Vendendo bastante aí na Pampa Sul. Que maravilha, né? Isso é muito bom saber contar com uma pessoa, contigo aí, o Alan. Nós vamos conversar, fazer esse bate-papo, né? Uma live objetiva, conhecendo a sua história de vida e também do seu empreendimento. Sei que é um jovem que dá palestras, que vende bastante, que é comunicativo. Isso é muito bom, contar contigo na live e nós poder abordar tópicos aí, vendas, atendimento ao público, comunicação, resultados. Pegar uma pessoa que é tímida e trabalhar isso na pessoa para poder atender com clientes, isso é muito importante. E vamos aproveitar, né, a live e pedir também para o pessoal interagir, comentar, compartilhar. Pergunta aí, aproveita, pergunta, tira uma dúvida, manda uma boa noite. Esteja conosco que a gente, ao longo da live, responde vocês, cumprimenta. Isso é muito bom. Então já vamos aproveitar e começar a nossa live, né? E eu quero saber como é que nasceu a Domus Presença com Propósito. Como é que nasceu esse teu projeto aí? Com um propósito claro, né? Que é levar pessoas ao seu mais alto potencial de presença, comunicação e causar bom impacto, né? Ela une estética, comportamento, performance para construir um indivíduo mais confiante, uma pessoa mais confiante naquilo, no propósito que ela carrega, no seu trabalho. E a Domus nasce através disso. Como eu viajei bastante cidades ao longo do Rio Grande do Sul, a gente vai conhecendo bastante pessoas, vai conversando com bastante pessoas e vai vendo essa necessidade. Muitas vezes a pessoa ela tem um conteúdo, ela é expert, digamos assim, em um determinado assunto, mas ela não sabe como deixar isso claro. Ela não sabe como expressar isso de uma forma clara com que as pessoas ao seu redor entendam. E eu, quando viajei, conversando, passando em hotéis, trabalhando dentro de empresas, trabalhei já dentro de multinacionais, fui liderança dentro de multinacionais, e muitas vezes eu tinha subordinados incríveis em determinadas áreas. Só que eles não conseguiam deixar claro isso. Deixa eu te dar um exemplo. Pode? Uma pessoa que recém fez um curso, vamos usar uma empresa parceira nossa aqui, a Mafra, do Diego ali. Uma pessoa que recém fez um curso para operador de máquinas. Ele opera uma reta escavadeira, aquela de esteira, a grande aquela. É uma máquina caríssima. Imagina você e eu, como empregadores, a gente quer se sentir confiante, mediante uma entrevista, dele saber explanar de uma forma que passe para nós a confiança que não só o nome Mafra traz, mas que aquela pessoa ela realmente entendeu o curso. Então, essa é uma necessidade, a pessoa se deparar através mesmo de uma situação de entrevista e conseguir deixar de forma clara aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela traz do curso. E hoje em dia, muitos empregadores, eles não querem só o curso, eles querem entender qual é o teu propósito, eles querem entender os teus princípios, aquilo que tu carrega contigo para te confiar um determinado valor ou um determinado espaço na empresa. Aí a Domus nasce através dessa necessidade. Eu comecei a observar essa necessidade em inúmeras pessoas, de diferentes nichos, de diferentes religiões, de diferentes cidades. E aí foi quando eu comecei a escrever, palavra por palavra, sobre a Domus. Comecei a sonhar com isso, né?
Isso é muito bom saber que tu viu a necessidade, conforme os ambientes onde tu vai, porque às vezes a pessoa tem o conhecimento. Manda um abraço pro Diego, pessoal da Mafra. Isso é muito bom. A pessoa tem o conhecimento, ela tem a capacidade. Só que como é que ela vai trazer as informações, divulgar isso de uma forma clara, uma forma coerente, que a pessoa consiga também entender, né? Uma forma simples, para poder explanar isso. E às vezes ela tem o certificado, ela tem a formação. Mas como compartilhar isso? E às vezes é o medo de falar em público, às vezes é uma pessoa que é inibida, ela não consegue se expressar, né? Ela tem uma dificuldade com isso. E aí vem provavelmente o Alan já é uma pessoa mais extrovertida, trabalhando já com grandes empresas multinacionais, imagina, com pessoas aí capacitadas, grandes líderes. E aí tu vê essa necessidade e com certeza tu começou a colocar isso em prática. E eu Claro. vendo que já foi lá no Diego, lá no pessoal da Mafra, já deu uma palestra ali, trabalhando com a equipe, né? Trabalhando com os colaboradores ali. Poder trazer os ensinamentos que você tem e ainda mais da Domus para capacitar eles, poderes eles entrarem numa forma e poderem desenvolver isso, melhorarem como pessoas, como cidadãos, aprendendo valores também cristãos, para poder também comunicar com os clientes, né? Isso é muito importante, né? E ter perguntado também, uma pergunta eu acho interessante, né? E Manda. como é que tu consegue recebe uma pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa é tímida, a pessoa até a vontade de falar, só que às vezes ela não consegue se expressar direito. Pode ser no atendimento, vamos dizer assim. No teu caso, tu trabalha ali na Pampa Sul, manda um abraço pro Matheus. Claro. Trabalha com revenda de carros, de motos e veículos. Como é que tem que ser esse atendimento? Como é que tem que ser essa abordagem? O que que tu pode nos Dentro, mostrar? dentro do método Domus, a gente ensina que a venda ela é consequência, né, Eduardo? O que acontece? Tem uma estatística que eu uso bem recorrente aqui através da minha prática na vendas aqui, né? Tu precisa observar o cliente, por quê? A gente trabalha num nicho que é high ticket, que eu chamo, são valores altos. Então, ou seja, tu está trabalhando com o sonho de uma pessoa. Tu não pode tratar ela como um cliente, tipo, eu vou trazer o cliente para dentro e vou vender, bater na venda, não. Se ele te procurou, ele tem uma dor. Ele já tem uma dor ou ele tem um sonho e ele quer que tu resolva, ele quer ajuda para solucionar isso. E o sonho, ele mexe muito com o emocional da pessoa. Pessoas que se atrelam à fé mesmo. Aqui a gente deixa, até tá tocando um louvor aqui no escritório. A gente deixa tocando, a gente prepara o ambiente, por quê? Porque tem muitas pessoas agarradas na fé. Elas olham assim, se Deus preparou, vai ser. Então, tu começa num trabalho ali de recepção, de recepcionar aquela pessoa, fazendo as perguntas corretas para que ela deixe claro para ti qual é o tamanho do sonho dela. Eu, com certeza, na minha posição de vendedor, eu quero vender o carro mais caro. Mas nem sempre vai ser o carro mais caro. Porque o meu propósito aqui na Pampa Sul é realizar sonho, é fazer parte disso. É fazer com que as pessoas saiam daqui felizes. Saiam daqui propagando o nome da loja. E cada venda que a gente faz aqui, a gente coloca Deus no primeiro lugar. E o que acontece? A gente entendendo o cliente, entendendo o sonho dele, vira um diálogo tão tranquilo, que a venda ela acontece no final. No final ali a pessoa já se sentiu em casa, ela já a base dos meus princípios, ela pode me conhecer um pouco e eu consegui extrair delas as informações corretas para direcionar ela no negócio seguro e no negócio aonde que vai ser a realização desse sonho, que ela já chegou aqui no nosso ambiente. Então, o segredo para quem trabalha com high ticket é o atendimento. Eu dei uma palestra ali na Sete Sport, nosso amigo Lucas também. Já Conheço, manda um abraço para eles, claro, Christian, Lucas, a Milene, isso. todos os colaboradores. Isso, deu uma conversada com aquele pessoal quando ele foi abrir ali. E o que acontece? Tu vai chegar no cliente, tu vai usar, por exemplo, uma que eu uso aqui. Eu não pergunto se o cliente quer uma água, por exemplo. Eu ofereço para ele, tu que prefere uma água com gás ou sem. Tu prefere um café com açúcar ou sem. Aí eu dou a condição de escolha para ele. Porque muitos clientes são tímidos. Tem muitos clientes que acham que vão te causar um determinado trabalho. De tu fazer um café para eles ou de tu ir buscar uma água. Aí tu já desmistifica isso. Tu já oferece para ele, tu aceita uma água com gás ou sem? Tu aceita um café
com açúcar ou sem. Aí tu dá as duas opções coerentes de escolha para ele se sentir em casa. Ele com café na mão, ele com água na mão, o ambiente já fica mais recíproco para ele. E ele consegue, assim, ir se soltando, porque o cliente... Antigamente, a venda de carro, por exemplo, era muito mistificada por... Ah, tu vai passar o cara para trás, essa coisa toda. Hoje, com a internet, inclusive com o Instagram, que é um dos maiores meios de venda, isso foi caindo. Ou seja, a verdade prevalece. Tu vai e tu posta, pessoas comentam, ah, já comprei com os guri ali, equipe joia, te indicam. Então, hoje, eu vejo a internet assim como um revelador. Ela está nos ajudando bastante. Então, o segredo da venda do high ticket, o segredo para tu ter no teu negócio ali, é o atendimento. Tu faz esse atendimento presencial ali, humanizado, traz para pessoas ali. E a venda, ela acontece normal, ela vai acontecer. Porque a internet ela mistificou, ela deixou as técnicas de venda, curso disso, curso daquilo. É bom tu ter uma boa técnica de venda? Com certeza vai te ajudar. É bom tu ter uma boa oratória, uma dicção, tu saber falar. Com certeza, isso é bom, vai te ajudar. Mas não é o fator agravante de fechar o negócio. Hoje tu tem que ter a tua cara, o teu rosto humanizado no negócio. Não é só uma empresa, não trata sobre carro, não trata sobre... É sobre pessoas, é sobre sonhos. E é isso que eu deixo claro dentro da minha palestra. Tu tem que humanizar o teu atendimento. Tem muitos atendentes, acho que tu já deve ter passado por essa experiência. Tu chegou em determinada loja, o atendente não está no dia dele. Normal, somos todos seres humanos. E aí, muitas das vezes, a cara com que ele te recepciona não é a cara que o Eduardo gostaria de ser atendido. Parece que o Eduardo está causando um incômodo. Mas por trás daquele vendedor frustrado naquele dia, tem um problema de casa, tem um problema financeiro, tem inúmeros problemas. E na minha palestra, eu consigo fazer com que eles separem isso. Tipo, eu, Alan, tenho problemas como qualquer outra pessoa. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem um fardo para carregar. E a gente tem que separar isso. O que a gente passa em casa não pode levar para o trabalho. Como tu falou, o ambiente tem que ser preparado o melhor possível para o cliente. Senão o cliente chega lá, às vezes a pessoa está ali, pô, tá ali, às vezes não está no melhor dia. Vamos dizer assim, o funcionário. Só que o funcionário não é assim. Só que tem que separar, né? Separar a casa para o trabalho para poder fazer o seu melhor no trabalho. Para o cliente poder voltar. E aí vai criar um vínculo, vai criar uma fidelização. Isso é muito importante, né? Preparar o ambiente, como tu falou, né? E poder receber bem. Com água, com gás, sem gás, café. Porque são esses fatores que fazem a diferença, né? Aqueles gestos simples, né? Além de um produto, existe que uma pessoa. E eu digo uma frase, né? Como tu trabalha com uma revenda de veículos, né? Que vocês não estão vendendo só um carro, uma moto, mas sim estão realizando sonhos. Então, além de um produto, estão realizando sonhos de pessoas, de comprar um primeiro veículo, ou até mesmo de trocar um veículo, ou de poder investir e acreditar em vocês. E se acreditam porque sentem confiança. E se sentem confiança, se sentem bem. E se sentem bem recebidos, com certeza vão investir e vai ter o retorno, como ambas as partes. É o atendimento, é a confiança do cliente e ainda mais a imagem que vocês passam, que fazem com que o cliente queira fazer esse feedback, né? A palavra feedback. Um ótimo lugar, atendimento top, e aí recomenda para outras pessoas. Isso é muito importante. Vou responder um comentário aqui do Carlos, que já está perguntando. Trabalho vendendo internet, ali na Usinete. Sou vendedor porta a porta. Teria uma dica sobre abordagem? Então, ele trabalha na Usinete, ele vende internet, vendedor porta a porta. Qual seria a dica de abordagem? Abordar uma pessoa na rua. Vamos lá. Se eu fosse usar eu hoje para vender internet, ele tem que entender, primeiramente, desculpa, o propósito da Usinete, que é a empresa que ele trabalha. Ele tem que buscar entender o propósito da empresa e se, juntamente, atrela o propósito dele. Ponto. Fechou isso. Eu bato muito sobre o propósito. Muito sobre o propósito. O propósito da empresa com o teu propósito. Tu entendeu isso? Automaticamente, tu não vai ser pressionado por patrão, tu não vai ser pressionado pelo teu chefe, não. Vai acontecer de forma natural. Tu chega de porta a porta, tu tem que entender a dor do cliente hoje. Hoje todo mundo tem internet, né, Eduardo? Todo mundo tem uma ou outra. As perguntas corretas que tu vai fazer na hora da abordagem da internet, elas vão tirar
a dor que o teu cliente precisa solucionar. Então, vamos lá. Hoje, a pergunta que tu vai fazer para ele. Dos 30 dias que tu tem contratado na internet, quantos dias tu tem internet boa? Ele vai ter essa dor. Eu tenho aqui em casa o Wi-Fi e ele dura os 15 primeiros dias, quando eu pago o boleto, ele voa. Ou seja, tu já tem uma margem de 15 dias. E como é que é o restante do mês? Daí do 15 ao 20, ele dá uma oscilada e depois eu fico 3, 4 dias. Ou a outra dor. Eles demoram muito para me reestabelecer a internet. Uma queda de luz, uma queda... Ou seja, tu já tem 2, 3 dores que tu consegue, junto com o teu gestor, ajustar isso para o teu plano oferecer a dor do cliente. Porque hoje as empresas de internet oferecem pacotes similares, são todos similares. São tantos gigas, tu paga X valor, que são bem próximos um do outro. Então, no tema de internet, a minha dica para ti é o seguinte: faça as perguntas corretas para tirar a dor do teu cliente. Eu perguntaria, dos 30 dias que ele tem contratado, quantos dias ele fica sem internet? Dos 30 dias que ele tem a internet contratada, quais são os melhores dias? E depois eu perguntaria, para ti, qual dia é a tua maior necessidade? A pessoa está fazendo uma faculdade, por exemplo, chega o final do semestre, tem trabalho para entregar, tem aquele correrio, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona. E geralmente, se ele fizer a pergunta correta, a pessoa vai dizer, é justo quando eu mais preciso, que menos eu tenho. Então, ou seja, tu já está tirando uma dor do cliente, porque ele tem um trabalho para entregar e ele não tem a internet dentro da velocidade que ele precisa. Com o teu plano, tu consegue oferecer isso. Chega para o teu gestor e diz, eu fiz uma venda, a gente precisa atender essa dor. A dor de ter mais de 15 dias de internet 100% para ele. E eles estão dando atendimento para ele de 24 horas para restabelecer. A gente reduz esse prazo para 12 horas. É uma oferta incrível. Final do mês, a pessoa está arrastando a internet, está perdendo tempo do trabalho. A gente consegue dar um bônus para ele no final do mês, dá um bônus adicional. Ele contratou 26 GB, dá 1 GB a mais para ele, para no final do mês ele ter aquela condição de ganho. Então, ou seja, com 3 perguntas, tu tira 3 dores que tu consegue, uma delas tu consegue solucionar. Não precisa solucionar as 3, mas são 3 dores que tu consegue identificar. Tem a dor maior, a dor menor e a intermediária. Tu pega a dor maior, a menor, e tu vai fechar na intermediária, que daí fica bom para o cliente, fica bom para ti que fez a tua venda e fica bom para o gestor. Eu faria essas 3 perguntas. Muito bem. Respondido, Carlos, então. Se tu pegou a visão aí, ele respondeu. E é a necessidade de uma pessoa, né? Quem é que não tem internet? Todo mundo precisa, rede social, é trabalhos acadêmicos, é pesquisar, é Google, é relatórios. Usa bastante. IA também, hoje é chat GPT, né? Tem gente que faz trabalho também com isso, usa para organizar o texto ficar mais estruturado, né? E às vezes a pessoa tenta digitar ali o que vem na mente, né? E a IA facilita naquilo ali para estruturar. Mas com certeza é a pessoa que tem que escrever, não pode ser a IA que fazer o trabalho por ti, né? Porque senão a IA hoje em dia tá dominando as coisas, né? Tem muitas coisas que a IA tá fazendo que um ser humano não tá fazendo mais, hein? Né? Em relação a autoatendimento, às vezes eu vou no mercado ali, é só tu clicar ali a coisa, né? Substituir um caixa, né? Tem coisas que a tecnologia tá avançando para o nosso benefício, que a gente tem que usar. Ainda mais de internet, vender, né? De chegar em porta e porta, às vezes, com certeza, vai em bairros que às vezes as pessoas não te conhecem, saber abordar, como tu falou, né? A necessidade da pessoa, né? Qual é a tua necessidade? E aqui mesmo a cidade é uma cidade de comércio. Então, existem várias lojas, roupas de vários estilos ali, lugares, e todo mundo tem uma necessidade. Quando a gente vai num estabelecimento de gente, tem uma necessidade de comprar ali, no caso de vocês, um veículo, no caso lá da Sete Sports, ele é as camisetas de futebol, lá na Mafra é se qualificar, ter uma formação ali, entende? Então, todo mundo tem uma necessidade, e a gente precisa oferecer o melhor possível para aquele cliente, aquela pessoa, né? Poder ali comprar, poder ali investir, né? E com certeza a gente vai ajudar aquela pessoa para poder pagar o plano e com certeza a empresa poder crescer junto, né? Isso é muito importante, pessoal. Então, isso é bom, né? Essa pergunta que o Carlos fez aqui. E eu queria saber também, bom, tem muitas pessoas que são inibidas, né? Que elas são travadas, elas têm uma dificuldade de se expressar. E como é que tu faz para poder essas pessoas começarem a falar, a vencer o medo de falar em público? O que tu pode nos ensinar a trazer de ensinamento? Essas pessoas que são tímidas, elas começarem a se comunicar.
Como é que se passa aí numa pessoa? Quando tu vai num lugar que tu percebe que a pessoa é meio travada, é tímida. Como trabalhar isso? A gente trabalha da seguinte forma, Eduardo. Eu montei a tríade da presença, que é uma oratória estruturada, o tom de voz confiante, a forma com que tu dirige o teu conteúdo falado e uma linguagem corporal inteligente. Essa tríade é a que monta o método DOMS. Ou seja, tu tem que ter uma boa oratória, claro. O tom de voz tem que ser confiante, porque a pessoa compra através da confiança. Ela confia em ti, ela vai fechar negócio. E a linguagem corporal inteligente, que a linguagem corporal é tu fazer os gestos corretos, né? Que a gente fala é dar vida à voz. Quando tu fala, tu dá vida à voz através do teu gesto. E a pessoa tímida, a gente identifica a primeira coisa antes de aplicar essa tríade. Se ela é tímida, se ela não se convenceu ainda de que ela pode falar em público, que ela pode palestrar, que ela pode, na hora da venda, olhar no olho da pessoa, ter aquele X1, conversar com a pessoa, ela tem um impedimento que a gente chama. Aí, através do método Domus, a gente identifica qual é o impeditivo daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa teve na infância, lá no tempo de escola, que a gente muitas vezes não percebe isso, mas nós somos seres humanos formados através do tempo. Ou seja, o ser humano que eu me tornei hoje é reflexo de experiências que eu tive no passado. Então, a pessoa ela foi muito questionada no colégio, quando criança, até mesmo bullying, ou pai e mãe, que a criança abria, não, cala a boca, fecha isso, não, tá errado, tá sempre errado. Então, a gente identifica qual é o medo, qual que é o gatilho que aciona essa trava para ela. Porque são gatilhos mentais que causam essa trava. Que a pessoa tem esse impeditivo, que fica, que ela murcha, que ela se esconde de falar em público. Muitas vezes ela tem um conhecimento incrível, uma voz linda, um rosto perfeito e a pessoa tem medo por causa do impeditivo. Então, o método DOMS, a gente identifica quais são esses impeditivos e retira, faz a pessoa ultrapassar essa barreira. Faz um trabalho mais próximo dela. A gente tem um trabalho que é para a empresa e nesse trabalho em grupo, a gente já identifica quais são as pessoas que têm esse impeditivo. A gente separa eles para uma turma especial e começa a trabalhar nisso. E o segredo não adianta, é ela falar desse medo, falar como causou esse medo, a experiência negativa, para a gente virar essa página e começar a trabalhar através da prática. Porque a timidez ela é vencida através da prática. Primeiro, tu identifica o teu gatilho de medo. Muitas pessoas dizem, mas na minha infância todo mundo me chamava de feia, eu usava aparelho, aquela coisa toda. Acontece. O adolescente geralmente é assim, né? Tem sempre aquele que gosta de ser mais engraçado na turma e aí faz piada em cima das pessoas, mas tá formando ali um adulto. Tá formando ali talvez um vendedor mais tímido, talvez um pai mais rigoroso, através das nossas experiências. Então, o que a gente identifica? Quais são as tuas travas? Quais são as tuas travas? Para tu falar elas. Tu te liberta e não adianta eu, Alan, identificar as travas do Eduardo e o Eduardo não vencer, não falar, sabe? E aí, se a pessoa... é que nem tem no final do treinamento eu falo, tem uma frase que eu faço todo mundo repetir. Eu posso, eu consigo, eu mereço estar aqui. Ou seja, essa já é uma maneira de destravar. Muitas vezes a pessoa pensa, mas isso é muito para mim. A gente escuta quando vai comprar um carro, mas isso é muito para mim. Essa casa é muito boa. Isso é muito para mim. Não, não é. Não, não é. Isso tu é merecedor. Tu chegou até aqui, tu é merecedor. Tu pode, tu consegue, tu merece estar aqui. A internet, ela poetizou isso com um papo de coach, mas na verdade é isso. É interno. As nossas travas são internas. Então a gente vencendo isso, anotando, e eu sou muito de anotar, tu tem que anotar ali, ó, o que me impede. Aí tu anota, isso, a gente tá sempre com a caneta na mão. Aí tu anota ali o que te impede, é um trabalho que eu faço, anota ali as tuas travas, os teus impeditivos, e aí tu começa a praticar, batendo na contra-regra disso. A pessoa diz que tu não pode, tu vai todo dia levantar de manhã, vai olhar no espelho, vai tomar um banho, vai botar a melhor roupa que tu tem, vai dizer, não, eu posso. Hoje eu posso, eu mereço, é uma segunda-feira abençoada. Deus me colocou nesse negócio, Deus me colocou nesse propósito. E praticar isso ao longo dos dias. A timidez, tu só vence ela com prática. Eu não gosto da câmera, eu não gosto de gravar um story. O primeiro vai ficar, tu vai dar uma gaguejada, tu vai dar uma... parece vai que fazer 1000 vídeos ali, tu vai fazer uns 10 vídeos ali, aí dos 10 vídeos a pessoa vai achar nenhum ficou perfeito. Aí tu acha um meio mais ou menos ali, aí tu lança. Aí depois de vários vídeos vai começar
a fazer automaticamente, e aí tu vai ver que é uma coisa automática, fácil, né? Claro, essa Porque às vezes prática. a pessoa tem falta de autoestima, às vezes a pessoa tem algo no passado e precisa desbloquear isso, né? Então, são fatores que tu tem que trabalhar com a pessoa, né? Às vezes, na época da escola, né, cada um tem um que é mais nerd, um é mais reservado, o outro é mais popular, e aí a vida começa a mostrar, né, o que cada um vai sendo na vida, e aí isso é muito importante, a pessoa não ter medo, e ela acreditar no seu potencial. Como tu falou, ela tem a capacidade, às vezes ela tem o conhecimento, ela sabe, só que é preciso explorar isso. E, então, e ainda mais se trabalha com pessoas, com público, né? Não, tu não tá dentro de um escritório ali sentadinho, às vezes tu tá ali com um cliente, com várias pessoas ali, e precisa ter esse diálogo, precisa reconhecer, descobrir como pessoa, né? Então isso é muito importante. Eu queria que tu repetisse as três palavras que tu falou de novo. Eu posso, Eu posso, eu consigo, eu mereço estar aqui. eu consigo e eu mereço estar aqui. Então, o pessoal da live, que quiser repetir, eu posso, eu Eu consigo e consigo, mereço eu estar mereço aqui. Então, estar isso é muito importante, entende? Então, a gente tem que acreditar em nós. E merecemos estar por onde a gente chegou e ainda vai chegar. aqui. Uma pergunta aqui, ó. Vamos ver. O Alessandre Almeida. Como do zero atrair clientes, público e a confiança do cliente entrando em um ramo específico hoje? Como atrair clientes do zero? Como atrair cliente do zero? Essa é uma pergunta que todo mundo. Como eu atraio o cliente? Vamos lá. Primeiro, no Domus a gente trabalha muito com mentalidade. Por quê? A mudança de mentalidade. Um vendedor, deixa eu dar um exemplo, um vendedor com boas técnicas, ele vai, aplica as técnicas, vende, mas vai vender até o dia 10, até o dia 12, de repente ele já fez um salário que na cabeça dele tá bom, já dá para pagar as contas, ele vai tirar o pé. Agora, um vendedor com fome, com a mentalidade de crescimento, com a mentalidade de proposta, ele vai estar no dia 30 correndo atrás. Atrair cliente, eu uso para mim, é uma coisa que eu aplico para mim. Eu pego o conteúdo que eu sei, aquilo que Deus colocou, que é o meu propósito de vida, e eu tento explanar isso. As pessoas hoje em dia começam, se tu for olhar, por exemplo, as pessoas de sucesso, Ayrton Senna, quantas largadas ele teve para pegar, acho que foi, o total da carreira dele foram 40 e poucos pódios, mas ele largou 161 vezes. Aí Tem tu que fala, fazer várias vezes, largar várias vezes, às vezes não era no primeiro colocado, com mas certeza. chegava ali perto. Vamos dizer que os primeiros anos da Fórmula 1 ele não era o primeiro. E Não? também talvez ele não tivesse o melhor carro. E aí dou um exemplo lá em Mônaco, né? Que ele andava uma categoria para Fórmula 1 com um carro mais simples, né? E aí Claro. na chuva ele conseguia ser diferente dos outros. Que o carro dele, mesmo sendo limitado, ele conseguia se tornar terceiro, segunda. Ele até tinha ganhado ali, só que teve ali um negocinho que a FIFA apoiava, a empresa lá da Fórmula 1 Claro. apoiava um francês ali, mas era para ele ter ganhado. E ele surpreendeu, que ele era para ter ficado só ali 10º lugar e coisa. Não, ele ficou ali um dos Com primeiros anos da certeza. Fórmula 1. Então, respondendo, como atrair cliente? O que eu faço, né? O que eu faço para atrair cliente? Mostra o teu potencial dentro do negócio, mostra que tu entendeu, que tu é bom, faça as perguntas corretas para ele, deixa claro isso. Bate na mesma tecla todo dia, é cansativo, a internet é cansativo. Por exemplo, eu vou pegar hoje, se o Alan começasse no nicho amanhã, por exemplo, a pessoa aí quer começar no nicho, do zero. No que tu é bom? No que tu faz? O que tu é bom? O que o Eduardo faz que é bom? O que o Alan faz que é bom? O que o Vitor que trabalha comigo faz que é bom? O Vitor é editor de vídeo, o outro trabalha com um Excel, cria planilhas. O outro vende roupa de porta em porta. Ele conhece marcas de roupa. No que tu é bom? Deixa evidenciado isso todos os dias. Tu vai sair de manhã, na segunda-feira, vai voltar com menos R$ 30 porque tu teve que almoçar. Mas para atrair o teu cliente, que é o público certo, identifica o teu nicho. Tu precisa acertar um produto, tu precisa acertar uma vez só. Testa naquilo que tu é bom, deixa claro isso
e mostra a voz, eu tô começando agora, eu tenho 100 seguidores, eu tenho 50 seguidores, eu não tenho nenhum seguidor. Mas no que tu é bom? Deixa claro isso. Escolhe uma coisa naquilo que tu é bom. E um segredo para te dar certo é o bem maior. Não adianta eu querer botar um negócio pensando no meu enriquecimento próprio. Não adianta eu querer montar um negócio pensando em mim. Eu tenho que montar um negócio que seja, sim, lucrativo para mim, com certeza, eu monto viver disso. Mas aonde que eu atendo o todo, a comunidade, aonde que eu consigo servir nisso? Porque esse é o verdadeiro virar. Tu vê todas as pessoas que são pessoas de sucesso, que são pessoas que chegaram lá, que a gente olha assim, bacana. Princípios. A pessoa que é justa. Então, tu quer atrair teu cliente, evidencia isso. Deixa isso bem claro e seja repetitivo. Tu sendo repetitivo, tu identificando qual é o teu produto. Tu identificando naquilo que tu é bom, naquilo que tu sabe fazer, tu repete isso, cara. Todo dia, de domingo a domingo. Não tem dia certo, não tem dia errado, não tem vídeo certo, não tem vídeo errado. Evidencia isso, que com certeza pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar 15 dias. Tu vai atrair, tu vai encontrar o teu público. A atração é essa. Repete todos os dias aquilo que é bom, deixa claro isso para as pessoas. Deixa claro qual é o teu produto, qual é a dor que tu sana, que tu vai com certeza atrair o teu cliente todos os dias. Que maravilha. Então isso é muito importante, nós ter confiança e como tu falou, né? Que tu começar a criar uma conta, algo do zero, iniciar não é fácil. Com Não é. poucos recursos, com conhecimento. Às vezes tu não tem todo o dinheiro ali, mas aí tu tem ali a coragem, tu tem a ousadia de tentar achar um nicho, como tu falou, até que achar alguma coisa para vender. Se é para vender, com certeza tem que achar. Se é roupa, se é revender, se é perfumes, entendeu? Tu tem que achar algo ali, que tu é bom, que tu tenha domínio, que tá crescendo. E aí sim, o Eduardo aqui é da live, tá? A Eduardo achou um meio ali. Então na vida nós temos que se descobrir o que nós somos bons. Né? Com certeza a gente tem que aperfeiçoar isso aí, aperfeiçoar, aprender, né? Porque a gente olha aquelas pessoas ali, né? Onde está o Pablo Marçal, né? Eu gosto dele, ele palestra, ele tem as mensagens, são bem intensas, impactantes. Vamos dizer assim, ele é um empresário de sucesso. Mas um dia ele não foi isso, né? Ele começou de baixo, ele começou o quê? A usar a rede social, fazer muita publicação de vendas, negócio, e palestrar. E aí, do jeito dele, né? Então, a identidade da pessoa é muito importante, entendeu? A gente tem que pegar pontos de uma pessoa, mas com certeza nós temos a nossa própria identidade. Aí vai atrair, né? Confiança, vai atrair o público que tu quer alcançar. Com certeza. Né? Isso é muito. Não digo que a gente vai alcançar todas as pessoas, mas a gente tem que alcançar as pessoas que realmente vão enganjar com o nosso negócio, com o Vamos nosso se serviço, identificar, né, Eduardo? vão Assim, se identificar. Então, o foco aí, ó, da pergunta aí também, complementando, então, nós temos que enganjar. A gente vai achar pessoas que gostam de veículos, vamos achar pessoas que gostam de camisetas de futebol, vamos achar pessoas como lá no pessoal do Diego na Mafra, que gostam de retroescavadeira, que gostam de máquinas pesadas, né? Que vão se identificar, que vão querer se procurar no nosso serviço. Isso é muito importante. E vão ver em nós confiança. Nas palavras, nas ações, no nosso mate. Pode falar. tem um cara, Eduardo, o Silvio Santos. Ele montou mais de 30 empresas ao longo da carreira dele. E agora, quando ele faleceu, a gente levantou ali, sobraram cinco empresas bem lucrativas. Ou seja, ele teve uma margem de 17% de acerto no negócio dele. Um cara multimilionário teve 17% de acerto. Então, ou seja, o cara foi insaciável, aquela fome que eu digo. Frank Sinatra, ele gravou 1.200 músicas. Só 209 viraram sucesso. É aquilo que eu digo, a repetição, aquela de tu sair todo dia disposto a mostrar. E aí tu vai atrair teu cliente. O Frank Sinatra mesmo, todas essas músicas que ele lançou, nem todas eram para o público dele. Apenas 200 atraíram o público. Apenas 200 atraíram um cliente correto dele. E foi onde é que deixou ele famoso, foi onde é que deixou ele rico. Então, a diferença entre essas pessoas e a gente é que eles não é o acerto que é o denominador para eles. Muitas vezes a gente tenta sentar, a gente tenta 3 negócios, por exemplo. Eu, Alan, já tive lavagem de carros, já tive prestação de serviço. Te contar aqui, eu já vendi... O currículo é extenso. O currículo é extenso, eu já vendi picolé na rua. Então, assim, a gente corre, tenta bastante coisas. E um cara que deu certo, eles tentam, por baixo,
mil e poucas vezes. Então, olha como é longe, é longe o acerto. Tem pessoas que com um pouquinho de sorte e um pouquinho mais de estudo vão tentar menos vezes. Se tu olhar para esses caras grandes que atraíram o público correto, para dar certo, tem que entender o teu negócio e atrair o público certo. Então, é a tentativa, cara. É repetir todo dia. Todo dia, levanta de manhã, fala aquelas frases ali, eu posso, eu consigo, eu mereço estar aqui, e bota a cara no negócio. E tu vai, com certeza, um dia, mais dia, outro dia, menos dia, tu vai atrair o teu público certo. Não tem um segredo maior do que a resiliência. Para tu atrair o teu público, o segredo maior é ser resiliente. Porque com isso tu vai aprendendo qual que é o teu público. Eu posso ter, vou te dar um exemplo, eu posso ter uma ideia de negócio incrível, por exemplo. Tem essas canecas aqui a minha esposa que faz. Ó, essa aqui é a minha esposa que faz, ó. Negócio com propósito. Foi um evento que a gente teve na igreja. Esse é um produto. Ah, tu faz caneca personalizada, que legal. Ela faz. Ela faz. Esse é um produto. Esse é um produto. Esse é um produto. Mas caneca personalizada tem um nicho muito grande. Tem animes, tem emojis, tem bastante coisa. Então, qual que é o público? Qual que é o público para mim vender as canecas personalizadas? Qual que é o público que se identifica com a caneca? Nesse aqui é negócio com proposta, é uma pessoa que pensa o negócio. Então, esse é o público desse nicho. Aí eu posso ter outro nicho com outro público, mas quantas canecas ela teve que fazer para acertar? Quantas ela errou? Quantas lives ela abriu no Instagram dela? Então, é repetitivo, é resiliente. Então, seja resiliente até tu acertar o teu público. Não tem... Eu queria muito aqui ter uma varinha mágica, um segredo para te contar, mas não tem. Atrair público é ser resiliente, ser repetitivo, ser incansável e ter fome. Tem que ter fome. Para vender, tem que ter fome. Isso é verdade. Nós temos que ter fome, nós temos que ter sede, temos que ser repetitivo. Ah, mas uma hora cansa, não. E às vezes o pessoal acha, se a gente quer, a gente tem um objetivo na vida. Citou vários exemplos, citou o Silvio Santos, citou o Ayrton Senna. Eu tenho aqui um monte de coisa colada aqui na parede. Tem uma frase do Ayrton Senna, uma parte que ele fala assim, né? Que não existe meio termo naquilo que tu faz. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Você tem que fazer o melhor daquilo ali, né? E ele, como exemplo de piloto, de pessoa na vida, ele sempre ganhava. E ganhou 3 vezes a Fórmula 1. E hoje em dia nenhum brasileiro ganha, né? Tem o Gabriel Bortoleto, quem sabe possa conseguir, o Felipe Massa no quase, o Barrichello no quase, porque não é fácil tu chegar ali. Só de chegar ali já é uma grande vitória. Mas o reconhecimento ele vem através de muitos anos. E esses caras passaram provavelmente a infância, a adolescência, a sua vida naquilo, porque eles vivem naquilo ali. Até mesmo um atleta de futebol vive para aquilo do esporte. Ah, mas ganha tudo aquilo ali. Imagina quanto tempo que ele teve que treinar, muitas vezes deixando de lado, sei lá, tipo noites, festas, coisas, para poder focar no treino, para poder focar no amistoso, para poder ser selecionado naquele clube, para poder conhecer outros lugares, entendeu? Renunciar a certas coisas. E com certeza ter um momento ali de lazer, de aproveitar, de resenha, muito bom. E às vezes a palavra renunciar, às vezes o pessoal fica aquele receio. Será que vale a pena dedicar em relação, por exemplo, a um concurso, estudar e passar? Tiver que ficar horas, tiver que ficar um tempo indeterminado, faz. Como estou exemplo da sua esposa, é live, é persistência, é divulgar, porque quando a gente achar o público-alvo das canecas ali, com certeza vai ter pessoas que gostam. Vai ter pessoas que vão querer adquirir, tem pessoas que vão querer comprar, vão querer investir. E para isso nós precisamos divulgar, entende? Temos que divulgar. E ainda mais a rede social, entende? Que nós temos o poder, o controle. Entende? Com a internet, com o celular, tu consegue alcançar outras pessoas, né? E aproximar pessoas. Não somente no dinheiro. Eu sei que o dinheiro é bom e ele vai vir. Vai vir para pagar a conta, para poder comprar, para poder se manter, para poder crescer, sobrar, né? Que hoje em dia é difícil que sobre, mas quando tu separar ali um pouquinho daquele dinheiro, não, economiza um dia um X, algo ali, economiza, vai valer, multiplica. Nós temos que multiplicar, entende? Com certeza poder ajudar também alguém que precisa ser muito bom. Mas então, isso que é o mais importante. Tu tem que ter, como tu falou, a resiliência, eu cito a palavra constância, entende? Uns conseguem de uma maneira mais na sorte. Não, vamos dizer que nunca foi só, você foi Deus, né? Quem sabe
as parcerias, vamos dizer assim, né? Por onde essas pessoas vão indo, e aí são pessoas que Deus manda que acreditam em nós. Com Vai certeza. ter alguém, né? O Matheus, que tu trabalha com ele, mandou um abraço. Imagina o quanto o Matheus investe em ti, acredita em ti, entende? Então, pessoas que veem em nós, que acreditam no nosso potencial, e elas veem o retorno, né? Não somente no resultado. Com certeza, quanto mais vender, quanto mais os clientes vierem, é ótimo. Mas saber que além de um grande colega, existe uma grande pessoa, existe um grande ser humano. Isso é bom. Carrega valores, carrega ensinamentos, né? Através durante a sua vida, como tu falou, né? Trabalhando, vendendo picolé, lavando veículos, outras coisas que eu A fico pessoa, imaginando, né? ela se desenvolve, né, Eduardo? Ela cresce. Desenvolve. Pessoas com uma mentalidade aberta, ela melhora. Que nem quando eu cheguei na revenda, eu era uma pessoa. Hoje eu consigo ser uma pessoa melhor do que eu era. Ah, mesmo com todo o conhecimento, mesmo lendo livro, mesmo, claro, eu já tinha meus princípios, mas eu melhorei. Pessoas, se tu conviver com 5 pessoas que têm uma mentalidade boa, que te ajudam a crescer, que acreditam em ti, que te incentivam, tu vai melhorando e as pessoas vão aprendendo contigo. É recíproco. Eu com o Eduardo eu aprendo, o Eduardo aprende comigo, e isso a gente cresce os dois juntos e é aquilo. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. O dinheiro ele vira resultado depois. Quando tu entende, ele vira resultado depois. As coisas acontecem de forma natural. O dinheiro ele vem de forma natural. Porque essas atitudes de tu estar com pessoas que têm princípios, essas atitudes de tu pregar a resiliência na vida das pessoas, dizer, não desiste, vamos lá, dar essa palavra de incentivo, tu tá, de certa forma, plantando na vida delas. Então, a gente acredita que a colheita, ela vem. Né? O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita, ela é. Então, tu plantou isso, tu plantou a mentalidade, tu plantou esse... Quando eu falo prosperidade, eu não falo sobre dinheiro, eu falo sobre crescimento pessoal. O dinheiro, ele é só um fator ali que... Ele é resultado no final do mês ali para tu ter o básico, para tu pagar tuas contas, para tu te virar, para tu abençoar vidas também, é o teu recurso. Mas, assim, a parte de mentalidade é isso. Eu aprendi com o Eduardo, eu aprendi com o Matheus aqui, eu aprendi com o Vitor, que trabalha conosco aqui. É eu saber ouvir, aprender, saber falar, escutar as pessoas. Muitas vezes a pessoa... Tem uma frase que eu digo, ninguém sabe muito que não possa ouvir e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Tá? Então, muitas das vezes a pessoa se pega assim na pequenez, naquilo de, eu não vou falar porque eu tô com... Ou pessoas que a gente conhece aqui que palestram ali, o Feijor, os guri da Mafra ali, a maioria deles são palestrantes. Olha, Aristides, não sei se ele palestra, mas eu sei que ele é bom na resenha. Ó. Dari gurizada, boa noite, sou minha fera, mandar um abraço pra ele. E o Aristides é um grande exemplo, uma pessoa do Imagina. humor, transmite coisas positivas, é uma pessoa criativa, né? Não tem muito roteiro na cabeça. Quem sabe ao longo da prática ele consegue fazer com que o público dele dê risada, sorri, porque não é fácil, entende? Às vezes a pessoa está num momento difícil e às vezes ela ouve alguém que é uma pessoa mais humorada, ela dá risada, ela abre o sorriso. É como nós, Descontrai, né? os Descontrai, cara. colaboradores, uma pessoa ali Passa que, 5 minutos, tu esqueceu o problema. Com certeza. entende? É como nós. Né? O pessoal trabalha numa empresa, tem um negócio, vai receber a pessoa. Às vezes a pessoa é fechada, às vezes não está no momento bom, mas ela precisa ser atendida, ela tem uma necessidade de estar ali. E aí nós ali, o atendimento, comunicação, né? Eu tava vendo, eu vi um vídeo teu ali sobre 7 segundos. Eu queria te explicar sobre isso assim, ó, tipo, quando chega um cliente, é legal essa pergunta dele. Chega um cliente, tá? Tu vê ali, tu tá ali no meio da loja, do estabelecimento, tu vê o cliente. Tem que ir rapidamente, tem que esperar. Às vezes a pessoa está desesperada para atender. Como é que tem que atender aquela pessoa? Tu viu ali, Vamos lá. pá, chegou. Dizia uma frase antiga, não se põe a carroça na frente dos bois, né? E é uma verdade, é uma verdade. Por que acontece? Eu observei que o cliente, ele decide que se vai ou não comprar do Eduardo, comprar do Alan, nessa fração de segundos, 7 segundos. Ou seja, o cliente entra na loja ali, eu não saio correndo, deixa ele entrar, ele observar. Quando ele me vê, aí sim, eu fico posturado, com um sorriso no rosto, mas posturado, a forma que eu caminho, a forma que eu cumprimento ele dentro desses 7 segundos, a forma que ele vê eu caminhando, é se eu passo confiança para ele ou não. Se eu vou apático, cabeça baixa, distraído, às vezes a pessoa não presta atenção, tá mexendo no celular e vai em direção ao cliente mexendo no celular. Ou seja, isso é uma forma de distração. A pessoa já olha para ele assim e diz, já não sente confiança. Agora, se tu tá no celular aqui, tu vê um cliente, dá o tempo dele, ele dá aquele 360 na loja, e aí ele já te entrega o gatilho de qual carro que ele gostou.
Geralmente, onde é que ele para de olhar, é o carro que mais brilhou a visão dele. Aí ele te olha para ver se tu tá prestando atenção. Aí ele te olha, aí tu te direciona para ele. Aí eu deixo esses 7 segundos para ele decidir se compra de mim ou não. Aí todas as vezes, geralmente tem dado certo. Porque ele identifica. E aí tu passa a confiança para ele. Não precisa sair correndo, tropicando nas coisas, aquele desespero por vender. Para ti que é vendedor, para ti que está começando com venda, para ti que trabalha com atendimento ao público, não precisa esse desespero. Ele já entrou, ele já fez o primeiro passo. Ah, mas eu tenho que dar o atendimento rápido. Não, não, não. Tu tem que dar um atendimento confiante e confortável. Então, ou seja, dá esses 7 segundos para ele te olhar e tu vai transmitir para ele essa confiança. Tu vai transmitir para ele que a procura dele acabou ali. E isso ele identifica. Eu sou comprador, quando eu entro no negócio eu faço isso. Eu olho, essa pessoa vem toda atrapalhada, duplicando e correndo, aquele caos. E a vontade tua, não é assim, calma, mas aí tu vai ouvir a pessoa, vai ver como é que ela vai reagir. Porque Claro. na hora da gente vender, tá vendendo, tá. E tu aprendeu, com certeza, né? Tu já tem o domínio ali. E às vezes vai em vários lugares, né? Às vezes a forma, às vezes a pessoa. Não sei se ela tá num bom dia também, ou é o perfil, às vezes cada um tem um perfil, tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que falam curto, tem outras pessoas que são mais simples. Mas a gente tem que mostrar uma boa impressão, a nossa primeira impressão que conta. Para poder sair um feedback bom, para poder sair algo legal, para poder aquele cliente falar, ó, tu tem um funcionário. Geralmente tem aqueles clientes ali que são mais pesados, ou são mais de boa, são favoráveis, mas aquele cliente reconhecer, ó, eu comprei daqui, esse moço, geralmente fala, uma pessoa mais velha, senhoridade, vamos dizer assim, ah, ele atendeu bem, a loja teve uma boa recepção, vou comprar, vou recomendar, entende? Isso é legal, isso, saber, né, que o elogio, ele vai vir, né? Que a gente faça o nosso e quando vier, com certeza, saber que o nosso trabalho não é em vão. Que Não o é? nosso trabalho, né, aquilo que a gente está fazendo, ele é recompensado. Com certeza, com Deus, salário ótimo, mas não somente por dinheiro, mas sim sobre pessoas. Saber que através desses 5 minutos que a gente atendeu, sobre aquele tempo, 10 minutos, 20 minutos, com certeza fez com que o dia da pessoa se alegrasse. Porque várias pessoas, né, se alegram, ainda mais veículos, né? A pessoa sai dali, eu vejo sempre tu ali, imagina um casal, é um pai com filho, ou a esposa que comprou o primeiro veículo, e aí tu faz o feedback, tira a foto, registra aquele momento, e tu vê ali que é uma realização pessoal, uma realização de um sonho, entende? Cada um com a sua meta. E isso é muito importante saber que a gente faz parte daquele momento, né? Com certeza faz parte daquela história da pessoa. Imagina, através da Pampa Sul, através do nosso atendimento, com certeza faz parte. A gente fez parte aquele tempo que a pessoa comprou, assinou o contrato, tá bonitinho, venda, entende? Isso é muito bom, saber que a gente é grato e a pessoa lembrar de nós também, posteriormente, isso é muito importante. E o ser humano ele tem muito uma memória afetiva, Eduardo. Ou seja, tu realizou o primeiro sonho do primeiro carro dele, da primeira casa, a ti que é vendedor. Ou, mas e aí, daí para mim não funciona, eu que não vendo carro, vendo roupa. Mas tem momentos especiais para roupa. A pessoa tem um filho e é o primeiro dia dos pais dela. E ela foi comprar a roupa para celebrar esse dia. E tu foi o vendedor que trouxe esse comodismo para ela, para essa roupa. Ou é o primeiro Natal com o filho. Ou a pessoa viajou, passou para fez concurso, viajou e agora está de volta à casa dos pais. E é o primeiro Natal, é o primeiro Páscoa, beijo dos pais, beijo das mães. Então tem N datas que, de certa forma, tu pode ficar marcado na vida daquele teu cliente, daquela outra pessoa. Que toda vez que ele se lembrar, porque esse é um momento afetivo e as pessoas, nós seres humanos, guardamos isso. E ao longo da vida vai passando aqueles flashbacks. Cashback. Claro, o dia que eu fui comprar meu primeiro carro, eu passei na faculdade, o Alan me atendeu, o quê? Sim, ó, foi especial. Ele fez aquele momento se tornar ainda mais Com especial. certeza. Essa semana eu vendi um carro para um pessoal que estava completando o aniversário de casamento. Ou Eu seja, conheço a Sara e o Anthony, mando um isso. abraço para eles, participaram comigo na live. É um casal muito gente boa. Isso é muito importante. Continue. E aí tu tem essa memória afetiva. E não adianta. As pessoas podem ter comprado a festa de 15 anos, por exemplo. As pessoas compram vestido, compram terno, se arrumam. Tu pode se tornar a pessoa que vendeu o batom para aquele momento especial. Tu pode se tornar a pessoa que vendeu, que fez o cabelo para ti, que é manicure, que tu fez as unhas naquele momento especial. Então, tipo assim,
As pessoas acham, ah, mas é mais fácil quando é high ticket. Não, não é. É isso que tu tem que entender, que não é sobre o produto. É sobre a tua performance, sobre quem tu é, que tu vai entregar. Seja vendendo uma caneta Bic como essa aqui. Fazer desse momento da assinatura, tu vender essa caneta aqui pro Eduardo, dizer, Eduardo, com essa caneta aqui tu vai assinar o teu primeiro contrato da tua primeira casa, o teu primeiro contrato, tu vai assinar a tua primeira venda maior, a tua primeira comissão. É com esse aqui que vai... Entendeu? Então, tu trazer valor, não só preço ao teu produto. Uma caneta dessa é 70 centavos, mas tu fazer valor. Porque hoje em dia, 50% do nosso negócio fechado são mentalidade. Tu mentaliza aquilo, tu acredita, tu repete, tu busca e ele acontece. Então, é isso. Tu entender que tu vai ficar, através da memória afetiva, gravado num flashback em determinado momento na memória do teu cliente. Ele vai relembrar esse momento e ele vai te indicar. Ele vai estar numa conversa entre amigos. No final de uma faculdade, ele já tem o carro dele. Ele comprou o carro de ti há um ano. Ou ele passou num concurso e quando ele chegar lá, ele quer causar uma boa impressão, ele quer uma mochila nova para o notebook dele. Ou um relógio. Ele vai lembrar do Eduardo. O Eduardo me vendeu aquela mochila lá, assim, pode ser uma mochila simples de 90 ou de 300 reais. Mas essa memória, aí vai estar o colega dele vai comentar, poxa, eu passei no concurso, agora tinha que comprar uma mochila, essa aqui minha não dá mais, tinha que comprar um tênis. Automaticamente, quem está no meio da conversa ali vai ter uma memória. Essa memória de, eu comprei um tênis lá do Eduardo, do Alan, do Joãozinho, no Dia dos Pais. Cara, aqui, ó, que atendimento, que eu vou te dar o número dele. Ele tá na loja tal, corre atrás dele, ele vai solucionar o teu problema, tu vai ver. E assim vai, propaganda. Agora tu imagina, tu faz 10 vendas, que 10 indicam, são 20, vai... a corrente é muito grande. A corrente é muito grande. É maravilha. Então, isso faz parte da nossa vida. E como tu falou, tu mostrou que essa caneta, como tu tem aqui, eu tenho aqui, vocês também têm. E essa caneta tem um papel fundamental, parece que não. Mas ela faz parte da nossa vida. Quando a gente vai comprar, quando a gente vai escrever, quando a gente vai adquirir, a gente precisa o quê? Da nossa assinatura. A gente precisa usar. Para quem perguntou do negócio ali, que queria ter negócio totalmente do zero, a caneta de 70 centavos, essa aqui, que se eu te vender com valor, pode ser a caneta que tu vai acordar 3 horas da manhã com a ideia de negócio e vai anotar, para não perder. Então, tem N formas de ficar gravado na tua vida, determinados produtos. Essa caneta, por exemplo, ela pode ser a caneta que vai escrever o teu próximo negócio, cara. Pode ser a caneta que vai escrever um sonho que tu tem, porque a gente precisa anotar isso. Anotar nossos sonhos, anotar nossos objetivos. E talvez você com essa caneta ou com outra que tu vai conseguir anotar isso, que tu vai realizar o sonho. Então, é isso que eu digo. Não importa o nicho, não importa o teu produto, traga valor a ele. E não é preço, valor não é preço. O preço é final, ele fica subjugado dependendo do teu atendimento. Seja uma caneca, seja uma caneta, seja um caderno, uma agenda, seja uma mentoria, seja um curso que tu vai dar. Traga valor ao teu produto. Traga valor. Deixa claro para o teu cliente o valor que é. O teu cliente se sente parte disso. Ele vai fazer parte. Eu faço parte. Eu tenho um carinho da parte do Eduardo sobre a minha pessoa, pelas lives. Eu estou fazendo parte de um propósito aqui. Entende? Então, esse é o X da questão. Fazer com que o teu cliente seja parte dessa negociação. Que ele seja parte desse propósito. Deixar claro, essa caneta, esse carro, essa casa, um sofá, uma roupa, é parte de um propósito maior. E nós juntos conseguimos tornar isso realidade. É maravilha. Respondeu o comentário da Milene Figueroa. Depois que eu apliquei o curso com o Alan, junto com meu colega, a gente aprendeu a vender e dar valor ao produto. Isso é maravilha. Isso é. Aí, ó. É o que eu digo, são histórias reais, né, Eduardo? São histórias reais. As pessoas realmente aplicam. É que nem uma frase que eu deixei para eles lá, que eu faço uma parte de dinâmica, né? Isso é muito bom. As pessoas atendem para entender, como se eu fosse o cliente. Eu me fardo de cliente e vou lá ser atendido. E aí as pessoas ficam com medo, muitas das vezes, de aplicar. Não tem forma certa, não tem forma errada, tudo é ajustado. Então, assim, eu não sou dono da razão. Eu creio que junto, é muito isso. Junto a gente consegue achar o denominador comum. Junto nós conseguimos melhorar aquilo que talvez já esteja bom. Então é junto. Eu, Alan, não faço nada sozinho. O meu método que eu escrevi não faz nada sozinho. Se a pessoa que está junto comigo ali não me ajudar, não quiser, não vira. Tu entende? Então é que nem eu digo, não tem certo, não tem errado. É tudo uma construção. E no final o resultado é bacana a gente ouvir isso. Que maravilha. E o Ed Gabriel.
esse cara é diferenciado. Manda um abraço para ele. Teu compromisso é às 9, certo? Não podemos passar das 9, tá? Temos 5 minutos, então. Olha aí, ó. Temos que cumprir, né? Ele tem os compromissos dele aqui, ó. O pessoal que tá na live, o Lucas, o Marcos, o Alexandre, o Gabi e a Milena. Um abraço para todo mundo. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que aplicar. O que a gente aprender na vida, a gente tem que aplicar, investir em conhecimento, atender bem as pessoas. E as pessoas vão lembrar de nós futuramente, quando a gente voltar. Perguntar sobre aquela pessoa, ele está aqui, quero ser atendido por ele, por N motivos. Por quê? Porque marcou a vida daquela pessoa. Fez parte daquele sonho. Desde uma camiseta, desde um veículo, desde uma casa, desde um par de tênis, não importa o produto. Desde que a pessoa consiga comprar e ter a sua necessidade realizada, isso que é muito importante, né? Ter esse feedback positivo. Então, antes de encerrar, fazer a pergunta que eu faço para todo mundo sobre os conselhos. Bom, eu quero perguntar para ti, Alan. Quais são os conselhos que tu quer deixar para nós nessa noite? Para alguém que quer iniciar a vender, que quer iniciar algo na vida, para uma pessoa que ainda é tímida e precisa aprender a se comunicar melhor. Como é que tu pode deixar de conselhos para nós nessa noite, para essas pessoas que precisam melhorar na comunicação? Quais são os conselhos? O primeiro conselho, com certeza, é mandar um direct para mim, né? Que eu consiga Isso dar. aí. Siga ele e me siga os dois. Isso, siga os dois perfis aí. Vamos lá. Eu tenho para mim que nenhum ser humano, nenhuma pessoa é obra do acaso. É uma coisa que eu deixo bem claro quando eu converso com pessoas, quando eu tento aplicar o método delas. Então, ou seja, tu não é um acaso, tu não nasceu por acaso. Deus te fez e não te fez para sobrevivência, não te fez para ser escasso. Ou seja, no mundo não existe escassez. Deus nos deu diversos recursos aqui para que nós, dentro da obediência, vivamos bem. Então eu digo para ti que está assistindo essa live, para ti que vai assistir esse vídeo, seja no YouTube, no Instagram depois, tu não é um acaso de destino. Deus te fez por algum propósito. E o segredo para te dar certo, o segredo para tu virar essa chave de jogo, que muitas vezes a gente acha, trabalho, é cansativo, mas eu não consigo, eu sinto que ainda falta. É esse propósito. Falta tu identificar aquilo que tu é bom. Falta identificar aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um sonho no teu coração, não te preocupa, isso não é balela da tua mente, isso não é obra do acaso, não, isso foi Deus que sonhou no teu coração. E se Ele te deu isso, Ele vai te dar condições de tu executar. Ele vai te dar ideias, Ele vai te mandar os clientes certos. Então, Eduardo, eu me apego muito a isso. Alan, não sou obra do destino, Eduardo não é obra do destino. Deus nos colocou no mundo para um propósito. Um propósito maior. Não é só trabalhar de segunda a sexta, pagar conta, ter uma família teoricamente estruturada. Não é isso. Nós fomos criados por Deus para um propósito maior. Então, tu tem que buscar ali no teu íntimo. Tenha a prática de ter um caderno, tenha a prática de ter uma agenda e anotar. Tudo que Deus fazer, tu sonhar no teu coração. Eu não sei a tua região, eu não sei qual é o teu estado hoje que tu se encontra, seja ele financeiramente, mentalmente, eu não sei nada disso. Mas uma coisa eu digo com certeza. A hora que tu identificar qual é o teu propósito, a hora que tu identificar qual é o teu propósito maior na tua vida, tu vai destravar e tu vai com certeza romper essas barreiras. Repetindo, ninguém nasceu por acaso. No mundo não existe escassez. Isso é uma coisa que nos pregam para nos deixar limitantes a isso. Mas se tu te apegar ao teu propósito, ver que as coisas vão fluir naturalmente e vai dar certo. E aí tu vai ver lá na frente, vai olhar para trás e vai dizer, não é que deu certo. A partir do momento que tu identificar esse propósito. Tu não nasceu para trabalhar dentro das 8 horas, tu não nasceu simplesmente para ser um funcionário, tu nasceu com um propósito. Deus te deu um propósito maior aqui na Terra e a partir do momento que tu conseguir ouvir isso, identificar, a tua vida muda de um 360 que é inexplicável. Amém. Pega a visão, sabe as palavras, isso aí. Muito importante, então, a gente iniciar, descobrir o nosso chamado, descobrir o nosso propósito de vida, investir, acreditar que... Eu sempre falo, para que tu quer viver uma vida comum, né? Óbvio, no início a gente vai vivendo, vai aceitando, uma hora não se acomoda. Uma hora a pessoa se acomoda. Bom, por que tu não quer viver um extraordinário? E para viver o extraordinário,
tem que passar por um processo da vida. E para que a inscrição, antes de chegar numa terra prometida, tu vai ter que passar por umas coisas, para ser lapidado, e aí ninguém quer passar. Todo mundo quer chegar lá em cima numa montanha e não quer passar pelas etapas. E na vida nós vamos passar por etapas. Coisas boas, coisas não boas também, mas é tudo aprendizado para poder viver um extraordinário. Então, bora viver um extraordinário, bora estudar, bora treinar, bora trabalhar, bora buscar aquilo que tu deseja. Conecte-se com pessoas que vão te ajudar nesse processo. Conecte-se com pessoas que vão te ajudar nesse processo. Isso é importante. Tu pegar, tu te conectar com pessoas, tu tá junto no meio ali, tu quer... Eu sempre digo assim, tu quer pular para a próxima fase, por exemplo. Eu tenho o que eu uso para mim ali. Quando eu cheguei na revenda ali, eu tinha terminado o carro. Eu entrei dentro do outro carro de uma marca que era meu sonho ter. BMW, por exemplo. Eu entrei e eu vivenciei aquilo. Eu andei com pessoas que já estavam lá. Eu não estava, mas eu andei com pessoas que já estavam lá. E aquilo me motivou a estar. Hoje, não para mim, mas para honra e glória do Senhor, eu tenho. Pude chegar, pude obter. Mas por quê? Porque eu mentalizei aquilo, eu vivi, Deus me fez acessar. Deus muitas das vezes te bota em lugares, não é para te constranger. Se tu tá num lugar onde tu não faz parte ainda, um bairro nobre, um restaurante bem caro, com pessoas conhecidas te chamam para esse lugar, vai. Esse é o acesso que Deus está te dando para te enxergar onde é que Ele quer te botar no próximo nível. E para tu chegar nesse próximo nível, tu tem que estar associado a isso, porque a nossa mentalidade, muitas das vezes, ela nos deixa com medo do novo, nos deixa com medo do mais caro, nos deixa com medo de acessar esses lugares. Mas o Senhor, Ele sempre vai fazer isso contigo, Ele vai fazer tu presenciar, tu sentir o gosto, tu sentir o cheiro, tu estar ali e tu te acostumar com aquilo. Aí tu vai estar preparado, tu vai olhar para as pessoas, ver como é que elas administram isso, como é que elas são lapidadas até chegar ali, para quando chegar a tua vez, tu está pronto. O Senhor não vai te dar nada sem antes de fazer tu ter acesso, sem antes de fazer tu experienciar isso. É o experimento com experiência. Tu vai ter que precisar experienciar isso. Então, quando o Senhor te der essa oportunidade, não fique desatento. Presta atenção no que Ele está dizendo. Senhor, eu entendi. Tu me colocou aqui com essas pessoas com X carro porque o próximo sou eu. O Senhor me colocou aqui com essas pessoas porque é para mim, o Senhor vai dar para mim. O Senhor está me preparando, está me lapidando para isso. Então, agarra essa oportunidade que o Senhor está te dando sempre. Toda vez que Ele te botar a ouvir alguém, te botar a ouvir um ensinamento, te botar até mesmo dentro de um curso. Tu está muitas das vezes ouvindo um palestrante, ouvindo uma pessoa dentro de um curso, anota, porque o Senhor está fazendo tu viver experiências que lá na frente vai ser tu. Eu sentei muitas vezes para ouvir palestrantes, sentei em auditórios, fiquei lá no anonimato, anotando. Eu tenho hoje em casa, são 3 agendas, Eduardo. Depois tu me mostra, se quiser. Eu quero ver. Claro, eu vou te mandar. Eu empresto, inclusive. Eu empresto para alguns mentorados. Eu empresto essa agenda. E é aquilo que eu digo, é bastante anotação, é bastante aprendizado, é bastantes livros. O desenvolvimento, ele é longínquo, sabe? Hoje a pessoa vê assim, bacana, tá ali. Mas olhar para trás, a estrada é aquilo, resiliente. O Senhor vai te dar. Pra ti que tá na live, o Senhor vai te dar essa semana, ainda esse mês, vai te dar momentos para te viver isso, para te experienciar coisas novas, coisas lindas, coisas grandes, porque tu não precisa viver na escassez. O Senhor tem o mar aberto para ti, basta tu crer nisso e quando Ele te der essa experiência, tu agarrar, vivenciar isso, carros bons, uma vida mais folgada, para tu poder proporcionar isso para teus filhos, não é só para ti, pro teu pai, para tua mãe. E um segredo que eu digo para quem quer ser próspero. E a prosperidade hoje, Eduardo, eu tenho para mim como liberdade de eu sair daqui meio-dia, almoçar com a minha esposa. Eu tenho a liberdade de... A minha filha tá no colégio, por exemplo, tem a reunião de pais, tu poder sair, tu não ficar preso. Não estou dizendo que quem está dentro do CLT... Eu fui CLT por muito tempo, graças a Deus, e aprendi muito com isso. Mas tu ter a condição hoje de poder prover na vida daqueles que tu ama, sabe? Então, a prosperidade é isso, é tu poder prover pro outro. A maior alegria que tem do cara próximo é ele abençoar, ele prover na vida do outro. Então, começa a te acostumar com isso. Tu diz, mas hoje eu não ganho o que determinada pessoa ganha. Não, mas é isso, aí que tá o segredo da coisa. Tu gira um salário mínimo, por exemplo. Tu pode abençoar, tem gente na rua que não vive hoje.
Tu fez uma feijoada maravilhosa na tua casa ali, faz 4, 5 marmitas, sai na praça ali, entrega. Muitas das vezes tu tá comprando ali uma pipoca em Ribeira ali, que é R$ 4 ali, tu olha uma criança que de repente não tem a condição, tu tem condição de abençoar na vida dela. E ali o Senhor vai te abrindo portas que, eu vou dizer pra ti, meu amigo, a hora que tu entende essa mentalidade, é lindo. É lindo, É tá? lindo de viver isso. Que É lindo. maravilha. Isso. Então, antes de encerrar, eu quero orar pela sua vida. É uma Amém. forma que eu faço quando dá tempo e sinto que tem que fazer, eu faço uma oração de Fazer agradecimento. tempo sem tempo tem que fazer, é benção. Fazer, é benção. Então, vou orar esse momento. Quem quiser orar comigo, ore. E Amém. agradecer pela live. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, Amém. juntamente com o Alon Almeida. É um jovem cristão, que o Senhor tenha abençoado grandemente a sua vida, trabalhando na Pampa Sul e também com seu empreendimento aí, dando palestras, inspirando equipes, capacitando. E isso é muito importante saber que ele tem sendo fiel ao Senhor. E ele sendo fiel, com certeza eu peço, Pai, que só abra portas, venham vir mais oportunidades, que não falte agendas para ele, que ele venha crescer com graça, com conhecimento, com ousadia, que ele tenha sempre a fé no Senhor e que ele seja bem sucedido e próspero nessa vida, em tudo que ele for fazer. Quando ele for vender, quando ele estiver em casa, sendo um pai, sendo um irmão, sendo um colega, sendo um líder, o que ele for fazer, Pai, que ele seja um bom testemunho, um ótimo exemplo de pessoa, fazendo a diferença. E abençoa, Pai, a vida dessas pessoas que assistiram e que vão assistir a nossa live, que venham se inspirar, que venham ter aprendido alguma coisa conosco em relação a vendas, em relação à comunicação, em relação sobre propósito de vida, e que a gente venha aprender e crescer todo mundo junto. E essa é a nossa missão de vida, que cada um descubra. E quando descobrir, que a gente venha viver o extraordinário, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E essa é a minha oração para essa noite. Em nome de Jesus. E você diz amém. 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 Então agradeço pela participação da live, uma conversa com propósito. Amém. Deixar tu ir no teu compromisso. Agora eu salvo, compartilho ali, te marco e quando der eu posto no YouTube, já no Face. Com certeza, alcançamos vidas. Amém. Alguém com certeza aprendeu e vai colocar isso em prática. Tá Certeza. certo? Amém. Quero tirar um print, rapidinho, só para ter um print. Bem tranquilo. Agora sim, manda uma mensagem toda hora aqui. Agora sim, tirar um e tirar outro. Aí, muito obrigado, Al. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus Uma boa abençoe noite. vocês. Depois marcamos algo aí, Claro, boa vamos marcar. noite, quando puder. A gente vê direitinho. Vamos botar um Tamo projetinho junto. pessoal que nos assiste aí, vamos botar um projetinho só com louvor. Uma dessa. A gente se reúne fisicamente junto. A gente faz junto. Legal. Isso é legal. Eu sei que tu é do louvor. Eu Claro. sou mais de palavra, mas dá pra louvar. Não, mas Dá a pra gente juntar. faz uma conversa interativa ali. O pessoal pede um louvor na live ali, a gente taca o louvor em cima ali. Dá pra juntar mais irmãos ali. Tem o Diego, tem o pessoal ali que a gente junta ali e marca uma hora. Tá certo. Todo mundo junto. Tá. Muito obrigado. Vou encerrar. Deus Amém. abençoe e uma ótima noite.